Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Perante Jesus. Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Paulo, aos Colossenses 3, 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações do valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos em nome de Jesus para que possamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. O nosso objetivo hoje é o estudo dos itens 1, 2, 3 e 4 do capítulo 2 do Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Para que possamos começar, vamos fazer a leitura do item 1, que se refere a uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 até 37. E o que eu vou fazer? Ao invés de ler exatamente como está aqui no Evangelho, eu vou ler essa passagem exatamente como ela se encontra na Bíblia de Jerusalém. E essa passagem, eu vou ler até um trecho um pouquinho antes dessa passagem, e
talvez um trecho um pouquinho depois dela, para a gente possamos entender todo o contexto dessa passagem, do item 1. E diz assim: Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo? Ou os outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue-os. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. E continua, né, a passagem. Bom, esta é a passagem que se encontra aqui no Evangelho de João, que narra o encontro de Pilatos com Jesus, e que os judeus tinham acusado, estavam acusando Jesus, né, acusavam de ter cometido um crime, né, porque Jesus, ele alegava que ele era filho de Deus, né, então ele alegava, não, ele falava, ele se dirigia a Deus como o Pai, né, que era uma visão muito diferente da visão que os judeus tinham na época sobre Deus, que era um Deus muito rigoroso, um Deus que, se você seguisse suas leis, você seria beneficiado materialmente, você teria graças, mas ao mesmo tempo seria um Deus que, caso você o desrespeitasse, ele, com toda a sua fúria, recairia sobre você e sua família, fazendo com que você passasse dificuldades materiais, dificuldades com doenças e tudo isso. Então, os judeus não conseguiam entender a forma como Jesus, né, se dirigia a Deus como sendo Pai, né, quando ele dizia que ele era o filho do homem, né, e fora outras questões que nós sabemos, que quando Jesus trouxe os ensinamentos, ele não trouxe apenas uma palavra, mas ele vivenciava dia após dia todos os ensinamentos que ele trazia. E isso causou um impacto muito grande naquela sociedade, principalmente para aqueles da comunidade do povo judeu que estavam encarregados de interpretar a lei, mas a lei aqui do Velho Testamento, né? Interpretar a lei do Velho Testamento, mas que seguiam essa lei, na grande maioria das vezes, a maior parte deles, a partir de práticas exteriores e deixando de lado, efetivamente, o trabalho no coração para se melhorar, o trabalho do auto-melhoramento. Então, eles tinham uma dificuldade muito intensa de aceitar a figura de Jesus. Então eles levaram Jesus até Pilatos. E por isso
Pilatos lhe pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus, de maneira muito serena, diz: meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. E Pilatos, então, pergunta uma vez mais: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse é o item 1, a descrição apenas da passagem. Agora, vamos no item 2, que se encaixa dentro de uma seção que se chama a vida futura. E o que essa parte do item 2 nos traz, quando nós fazemos uma leitura, é que quando Jesus faz uso desses termos e desta palavra, Jesus está nos trazendo uma informação, um ensinamento que se refere à vida futura. Ele está trazendo uma informação, um ensinamento com relação ao reino que ele chama de reino de Deus, que é o reino onde aqueles que se esforçam pelo bem, aqueles que se esforçam para se tornarem pessoas melhores, aqueles que são bons de coração, eles vão habitar este reino. Eles vão habitar um reino no qual a justiça de Deus ela é observada, o amor é observado, a fraternidade é observada, o respeito é observado dia após dia. Faz parte desse reino que ele nos convida. E é interessante, porque quando ele fala de reino, isso é um dos outros conflitos que poderia possivelmente ser um dos fatores que deixou a população inflamada. A população daquela época era extremamente ligada à matéria, tendo muita dificuldade para compreender o plano espiritual. Se hoje nós temos dificuldades, se hoje ainda existe muita resistência quando falamos sobre o plano espiritual, imaginemos há 2000 anos atrás, como deveria ser o nível dessa resistência ao falarmos de algo puramente espiritual. Então, quando Jesus falava do reino, muitas pessoas daquela época entendiam um reino físico, com um castelo, com um exército, exatamente isso, com um trono, um local específico aqui no planeta Terra. Mas nós sabemos hoje em dia que Jesus estava falando de algo muito além, de algo verdadeiro, efetivamente, porém não ligado ao mundo da matéria neste sentido. Mas ao mesmo tempo, também ligado ao mundo da matéria, porque tendo a consciência a partir do ensinamento do livro dos Espíritos, a partir do ensinamento do Evangelho, que nós sabemos que a evolução de cada um de nós é algo que vai acontecer e que quando a maior parte da população do planeta evoluir, o planeta vai evoluir, nós sabemos também que quanto maior for o nível de evolução dos habitantes de um planeta, mais evoluído esse planeta se torna. Então, à medida que o progresso do planeta Terra for aumentando, quanto mais próximo de uma população com espíritos evoluídos nós estivermos, mais próximo do reino de Deus o planeta Terra vai estar.
Então, nesse item número 2, ele fala justamente sobre isso, sobre a vida futura, sobre que esta deveria ser a preocupação de cada um de nós aqui, encarnados. E que se nós temos o dogma da vida futura, o dogma da reencarnação, né, ou a certeza, ou acreditamos na reencarnação como base da doutrina espírita, né, isso efetivamente vai nos auxiliar a compreender os ensinamentos, todos os ensinamentos de Jesus, vai nos auxiliar na interpretação de todos os ensinamentos de Jesus e muito mais. Vai fazer com que, ao analisarmos os problemas do planeta Terra, nós vamos concluir que o que nós chamamos de anomalias, ou o que nós chamamos de injustiças, elas seriam, na verdade, situações mal compreendidas do seu ponto de início, de sua causa, e do ponto resultante do seu efeito. Porque a partir do momento que analisamos uma situação complexa, única e exclusivamente sob a ótica da vida atual, não levando em conta o progresso, o fluxo natural, a imortalidade do espírito, nós deixamos de lado o fato de que muitas situações difíceis nas quais as pessoas se encontram nesse exato momento, aqui no planeta Terra, são fruto, são a consequência de comportamentos que esses espíritos tiveram e vícios que esses espíritos tiveram em vidas pregressas. E que o trabalho incessante no bem, o trabalho incessante na vida atual para se melhorar, para evoluir, vai fazer, então, que esse esforço seja a causa e que tenha um efeito de felicidade para aquele espírito, porque nós vamos progredir. Todos nós vamos progredir. E as dificuldades do dia de hoje, que cada um de nós tem uma, cada um de nós, e as dificuldades ao longo de uma encarnação, elas podem mudar. Significa que talvez em certos momentos de nossa vida nós tenhamos uma dificuldade do ponto de vista material, né? Uma crise, por exemplo, como passamos no planeta. Mas o planeta já passou por outras crises, então talvez daqui a pouco, nos próximos meses, as coisas se resolvam e nós não tenhamos mais esse problema, porém vamos nos deparar com uma outra situação que talvez não seja material, mas seja uma grande dificuldade emocional, né? Você pode ter vir a ter uma dificuldade de relacionamento com alguém da sua família, por exemplo, né? E que pode se tornar algo muito complexo, mas que o esforço, o trabalho interno, o diálogo, vai fazer com que esse problema, né, possamos conviver com esse problema, que pode vir a se resolver, porém, mais à frente, daqui a alguns anos, teremos uma outra situação difícil com a qual nós teremos que lidar. Eu dei exemplos aqui, exemplos genéricos, para realçar o fato de que todos nós encarnados temos que conviver com desafios e que esses desafios, eles possuem características muito diversas e que, dado o fato de que precisamos, né, aprender, precisamos evoluir, esses desafios com os quais nos deparamos, em geral, ou posso dizer aqui, talvez 100% das vezes que eles se apresentam até nós, eles são exatamente o tipo de desafio que nós precisamos enfrentar para superarmos alguma dificuldade
e aprendermos com aquela situação. E vamos aprender. Vamos aprender porque Deus ama a cada um de nós. E Deus está sempre ao nosso lado. E que diante das situações difíceis, né, nós devemos então contar sempre com o auxílio de Deus, com o auxílio do nosso grande amigo Jesus. E que a prece sincera, ela vai fazer com que a gente possa perceber o auxílio que está sendo enviado do plano maior para cada um de nós. Lembrando, claro, que esse auxílio que virá será um auxílio que vai nos motivar, que vai nos fazer com que a gente tenha mais paciência diante daquela situação, que tenhamos mais resiliência, que tenhamos mais coragem, né? Que possamos então a ter ideias de superação e que nós, tendo esse auxílio, vamos desenvolver ferramentas próprias para que possamos superar aquele desafio. E assim vamos aprender, sim, vamos aprender com cada desafio com o qual nós vamos nos deparar. Vamos então aqui para o item 3. E no item 3, aqui eu falei sobre a imortalidade da alma, falei sobre a vida futura, né? Agora, no item 3, Kardec menciona que os judeus, ou naquela época, né, os judeus tinham uma ideia que não era muito precisa acerca do que seria a vida futura. Eles acreditavam em anjos, né, mas eles interpretavam a figura do anjo como um ser da criação totalmente privilegiado. Ou seja, o que seria um ser privilegiado? Que Deus, no momento da criação, decidiu criar esta categoria definida como anjos, já como seres que possuem um nível de evolução superior ao nível de evolução dos seres aqui do planeta. Ou seja, seriam seres criados, né, e já no momento da sua criação, já são seres bons, inteligentes, que não têm dificuldades nenhuma. Essa seria a ideia, por exemplo, que os judeus tinham dos anjos. Porém, quando nós estudamos o Espiritismo, nós entendemos que, dada a lei do progresso, dado que cada um de nós vai evoluir, cada indivíduo, né, cada espírito, um dia, não podemos especificar o número de encarnações, o número de desafios que ainda falta, mas cada um de nós, um dia, vai atingir o nível dos espíritos evoluídos, dos espíritos puros, né, que teriam as características, por exemplo, dos anjos. E mais, a interpretação que os judeus tinham, né, como a gente mencionou anteriormente, sobre Deus e a interação de Deus com a humanidade, era uma interpretação com um vínculo muito material. Se nós então fizermos o que Deus quer, Ele vai nos presentear e nós vamos então ter força, nós então vamos superar outras nações, principalmente naquele povo, naquela época, né? A população pensava muito em uma nação dominar outra nação, né? Vencer outra nação. Então eles imaginavam que se obedecessem às leis, eles teriam forças suficientes para subjugar outras nações. Que se não respeitassem as leis de Deus, eles então sofreriam as consequências como uma punição de um Deus raivoso. E claro, essa foi a ideia da justiça de Deus que veio até eles, né, naquele momento por Moisés. Era talvez o que ficou ainda da lei de Moisés, que era necessária, né, para que aquele povo se enquadrasse ou minimamente se educasse. Porém, com a chegada de Jesus, ele procurou adequar esses ensinamentos, né, à lei do amor. E ele veio nos mostrar que esse Deus, a relação desse Deus com a humanidade é uma relação de amor. É uma relação, né, que visa, né, que cuida. É uma relação de misericórdia também, entendendo
que cada um de nós pode vir a se comportar de maneira inadequada. Sim, e Deus vai continuar nos amando e nós teremos outras oportunidades, né? Porque nós sabemos que, como nós não somos perfeitos, nós, diante das situações, algumas das situações, nós poderemos então superar aquele desafio. Em algumas outras situações, pode ser que a gente não consiga superar na primeira vez, mas seremos novamente apresentados àquele tipo de desafio e talvez já teremos desenvolvido ferramentas internas, emocionais, ferramentas intelectuais, que vai nos permitir superar aquele desafio. E por isso aqui no item 3 diz que Jesus veio trazer, né, essa visão futura, veio trazer essa informação muito mais ampla para a população inteira. O problema é que isso não era tão fácil de ser compreendido e também de ser explicado. Então, Jesus procurou passar essa ideia jogando, né, em algumas passagens exatamente o motivacional dessa ideia. Em algumas situações, ele poderia até falar de maneira mais explícita, mas a população ainda não estava completamente pronta para poder receber esse tipo de informação. Agora, é claro, o Espiritismo, né, quando houve a permissão de que os ensinamentos do Espiritismo viessem até nós, já tinha se passado aproximadamente 18 séculos, 19 séculos, e então, na verdade, o nível de detalhe das informações e dos ensinamentos que foram trazidos referentes à vida futura, referentes ao espírito, foram muito mais amplas do que aquelas que Jesus pôde, de alguma maneira, nos indicar ou nos lançar ideias. Jesus foi o mais didático possível dentro da situação na qual aquela população se encontrava, que éramos nós, né? Nós estávamos lá, alguns de nós possivelmente poderíamos ter estado lá, já que nós vamos encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando. Bom, e agora a gente vai para o item 4, que o item 4 ele tem o título, né, ele se enquadra dentro de uma única sessão, né, um item único na sessão, e fala sobre a realeza de Jesus. E é muito interessante a perspectiva que esse texto nos traz, porque ele faz um paralelo entre a realeza de Jesus, porque Jesus diz, meu reino não é deste mundo, com a realeza aqui, efetivamente, material. Então, claro, quando nós falamos de reis, nós vamos imaginar uma pessoa, né, sempre, todo filme, toda história, uma pessoa que vai estar dentro de um castelo, né, com uma coroa, e ali em seu trono, com seus súditos e tomando decisões. Agora, curiosamente, né, a gente, se nós tentarmos aqui nos lembrar reis do passado, muito difícil talvez que nós nos lembremos aí muitos nomes de um rei e de onde era o seu reino, quem eram os seus súditos. Mas de Jesus nós lembramos. Então, nesse item 4, a realeza de Jesus, existe esse paralelo muito interessante, que ele diz que na humanidade, todo aquele que nos traz uma ideia e que marca, né, que marca uma mudança de paradigma, ou um artista, por exemplo, que ao longo da sua vida produz obras, e essas obras elas ficam marcadas na história, e sempre como uma figura de destaque, quando falamos, seja de um esporte, quando falamos seja da arte, quando falamos na ciência, nós lembramos daquela personalidade, nós costumamos falar, não é, que essa pessoa seria o rei dos filósofos, como ele diz, ou o rei da música clássica, ou o rei do basquete. Então, nesse contexto, né, quando a gente imagina aqui, então, Jesus, a personalidade,
nós vamos olhar, todos nós, toda a humanidade conhece esse nome, e o ensinamento que ele nos trouxe foi um ensinamento que levou à quebra de um paradigma em que, antes dos ensinamentos de Jesus, podemos aqui nos lembrar, né, que a lei em voga era a lei de Talião, né, a lei do tal e qual. Se alguém quebra uma perna, o outro poderá vir aqui e quebrar a perna daquele primeiro alguém. Era uma lei, né, olho por olho e dente por dente. Jesus nos trouxe uma ideia quebrando totalmente esse paradigma de que Deus é amor, né, e que Deus ama cada um de nós e que cada um de nós pertencemos à mesma família. Todos nós, todos nós. E que nós, então, né, como é que é o ensinamento dele? Qual o maior dos ensinamentos? Ama, né, a Deus acima de todas as coisas, mas ele sendo totalmente didático, o mais didático de todos, ao mesmo tempo ele fez uma tradução, uma linguagem que talvez fosse mais próxima de nós, quando ele diz: essa lei, ama a Deus acima de todas as coisas, equivale a esta outra: ama ao próximo como a ti mesmo. Procure entender seu irmão, procure amar o seu irmão, procure, né, entender aqueles que estão na sua família, procure amar aqueles que estão na sua família, auxilie aqueles que estão na sua família, auxilie os seus amigos, trabalhe para o bem da sociedade, porque essa lei de amor é exatamente o que o mundo está precisando para que ele possa ir para outro estágio, o estágio de um mundo no qual o reino de Deus, né, irá se concretizar, no sentido de que Jesus diz: os bons, né, eles herdarão o reino da terra, né, os bons irão ao reino de Deus. Então, nesse contexto, quando ele fala isso, ele termina assim: sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, a gente fecha aqui, né? Lembrando, nós estudamos 4 itens, nós falamos então sobre o reino de Deus, sobre a vida futura, sobre a vida futura como um dos pilares aqui do ensinamento de Jesus, do ensinamento da doutrina espírita. Nós falamos também aqui sobre a imortalidade da alma, falamos sobre essa quebra do paradigma que os ensinamentos de Jesus trouxe para a sociedade, né? E que, quando se pergunta aqui sobre o reino de Deus, fazendo um paralelo com os reinados da terra, nós verificamos que ele efetivamente marcou, ele deixou uma marca, né? Ele trouxe um conceito novo, né? Um ensinamento que vai mudar, que já está mudando e que vai mudar todo mundo. E que, nesse sentido, né, ele é muito mais rei do que muitos reis que estavam nos livros da história. E por isso ele diz: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. A gente termina por aqui. Um bom dia para todos vocês e fiquem com Deus.